Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, também com as famílias de vocês, que vocês possam estar tendo também uma semana de muitas bênçãos e vitórias, em nome do Senhor Jesus. Estamos aí chegando ao final de mais uma semana, os dias têm passado muito rápido e nós estamos aí chegando à metade já do mês de outubro. Parece que foi ontem que iniciamos o mês e já estamos na metade dele, né? Amanhã, dia 15, então já estamos na metade do mês de outubro. E hoje, mais uma palavra abençoada, vinda diretamente do Senhor. O tema de hoje é Eis o Homem. E nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, João capítulo 19, versículo 5. Então convido você a juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Este versículo, ele na verdade relata uma cena muito triste para os cristãos. Relata ali momentos de sofrimento, momentos ali de dor e de muita humilhação para Jesus. E esse momento em que Pilatos apresenta Jesus todo machucado, com aquela coroa de espinhos que lhe foi colocada e aquele manto de púrpura após os açoites que ele recebeu. E quando Jesus é apresentado, todo ali machucado, naquela forma, muitas pessoas o olharam. Muitas pessoas o estavam olhando. E o que será que essas pessoas que estavam olhando estavam pensando de Jesus? Quais será que eram aqueles olhares e o que será que pensavam a respeito da figura de Jesus? E é exatamente isso que nós vamos verificar aqui hoje. E vamos aprender hoje com Deus que os nossos olhos, muitas vezes, eles nos enganam. Quando olhamos para Jesus e também quando olhamos para alguém, o que pensar dessa pessoa? Temos que ter cuidado quando olhamos, principalmente para Jesus. E o que pensamos dele? Quem é Jesus para nós? Quem foi Jesus para as pessoas daquela época, naquele momento em que Jesus vivia? Então vamos ver agora. Primeiramente, para Pilatos. Quem era Jesus? De acordo com João 18, 38, para Pilatos, Jesus era inocente. Veja o que diz o versículo. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Ou seja, aos olhos de Pilatos, Jesus era inocente. Para Pilatos não havia crime em Jesus. Então por que Pilatos deixou que acontecesse tudo? Ele lavou as mãos e disse que tudo que estava por acontecer, a condenação, a morte de cruz, era culpa dos fariseus, que estavam querendo aquilo, mas que para ele não havia motivo para condenação e para crucificá-lo, porque para ele não tinha crime nenhum. Então, para Pilatos, Jesus era inocente. Mas e aos olhos dos líderes de Israel, dos que não cometiam pecados, dos poderosos? Para eles, Jesus era alguém que eles odiavam. Por quê? Porque Jesus, para eles, representava um perigo que iam retirar, que para eles pensavam isso de Jesus, que era alguém que estava retirando o poder deles, que era alguém que ia fazê-los perder as mordomias, ia perder o poder. Então, Jesus, para eles, era um perigo. Então, eles odiavam Jesus. Para aqueles líderes dos judeus, os líderes de Israel, os poderosos, entre aspas, lá de Israel, que naquela época eram os poderosos.
Então eles tinham medo de Jesus, porque Jesus para eles representava um perigo de tirar as mordomias, as riquezas que ele tinha, o poder que eles tinham. Então eles odiavam Jesus. Então, olha já a diferença de um olhar para o outro. E para o povo que estava ali acompanhando, o povo estava desorientado, o povo estava cego espiritualmente, porque através da fala de Jesus e de seus discípulos era uma coisa que ouviam. Através daqueles líderes hipócritas e mentirosos e que estavam sendo usados pelo diabo, ouviam outra coisa. Então o povo estava perdido, desorientado e cego. Então não conseguia ver nada. Então muitos seguiam Jesus e estavam chorando. Outros estavam odiando Jesus, assim como aqueles hipócritas dos fariseus. Então o povo estava cego e totalmente desorientado. Então, 3 visões já diferentes. Além deles, a gente vai para os soldados. Os soldados que cuspiram em Jesus, que bateram, açoitaram, que colocaram aquela coroa de espinho nele, aquele manto de púrpura em Jesus, e judiaram, e xingaram, e zombaram de Jesus, para aquele soldado era apenas um judeu desprezível. Eles não sentiam nada por Jesus, apenas tinham desprezo por ele. Era mais um judeu que eles já desprezavam os judeus simplesmente porque era um judeu. Então, para eles, era mais um judeu desprezível. Só sentiam um desprezo por ele. Então, mais uma visão que tinham de Jesus pelos soldados. Uma outra visão que a gente pode ver é de Judas, que traiu Jesus. E para Judas, Judas via a sua própria culpa ali. Sim, porque depois que ele traiu Jesus, ele sentiu culpa. E aonde a gente vê isso? Em Mateus. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 4. Pequei, traindo sangue inocente. Isso é Judas falando. Responderam eles, que nos importa? Seja isto lá contigo. Então Judas via ali naquele momento Jesus como a sua própria culpa. Tanto é que depois ele se matou. Então, para Judas, ele via naquele momento, aquela visão, aquela situação, a sua própria culpa. Então vejam quantas visões diferentes naquele momento de Jesus. Próxima visão. Olha só o que os olhos mostram, hein? Prestem atenção. As mulheres que estavam ali acompanhando e chorando, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres, elas viram a dor. Elas sofriam. Então, elas estavam vendo aqui as suas dores. Para elas, Jesus era as próprias dores. Elas sofriam, elas choravam. Então, para elas, eram dores. Ver Jesus daquele jeito eram as suas dores. Então, a visão delas era a dor, sofrimento. Outra visão, o centurião. O centurião viu em Jesus o Filho de Deus. No capítulo de Mateus, em 27, no versículo 54, relata isso. Ora, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então, o centurião, naquele momento, ele teve certeza que Jesus era Filho de Deus. Então, a visão para o centurião era essa. Jesus é realmente o Filho de Deus. Então, visão do centurião. Então, vejam só, quantas pessoas nós já citamos aqui e quantas visões diferentes, diversificadas de uma mesma pessoa, de Jesus Cristo. Mas ainda vamos ver uma última visão, a de um dos ladrões ali da cruz. Nós tínhamos 2 ladrões e um deles teve uma visão muito especial ali na cruz. E ele viu Jesus como o seu Salvador. Lá em Lucas, no capítulo 23,
no versículo 1 deles viu, quer dizer, tinham 2 ladrões. Um blasfemou, só isso, e disse assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Então um foi blasfemador. Já o outro repreendeu esse que blasfemava e disse: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, porque merecemos. Então disse Jesus, no versículo 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus disse a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Que visão maravilhosa! Reconhecer Jesus como Salvador. Então nós vimos aqui 8 visões diferenciadas que tiveram de Jesus Cristo. Alguns como inocente, outros como pessoa odiada, outros nem tiveram visão, estavam perdidos, outro como desprezível, como dor, outros como a própria culpa, outros como filho de Deus, outro como Salvador, enfim, tantas visões de uma única pessoa. E você? Qual a visão você tem de Jesus Cristo? Qual a verdadeira visão que tem que se ter de Jesus Cristo? A palavra de Deus diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, que nós possamos pedir a Deus que nos abra os olhos espirituais, que possamos ser o templo do Espírito Santo, para que possamos abrir os olhos espirituais, a mente, o coração, e que possamos enxergar que realmente Jesus é o Salvador, é o caminho, a verdade e a vida, e possamos vê-lo como o único caminho que pode nos levar para a salvação e a vida eterna. E que Ele siga conosco e nós sigamos com Ele, e possamos alcançar a vida eterna e a vida em abundância neste mundo, porque Ele realmente é a verdade, Ele é o caminho e a total libertação. Que o Espírito Santo possa ter falado com você nesta quinta-feira, em mais esse devocional. Medite nesta palavra e realmente pratique, para que você ande com o amigo Jesus, o Salvador, o leão da tribo de Judá. Feche os teus olhos, eu quero agora orar com você. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós chegamos na Tua presença e Te agradecemos por mais essa palavra. Te agradecemos e pedimos que esta palavra fique guardada em nosso coração e possamos praticá-la. Obrigada, Jesus, por ser nosso amigo e ficar conosco todos os dias. Que possamos continuar tendo uma quinta-feira muito abençoada, também uma noite muito abençoada, um final de semana muito abençoado. Fica conosco e guarda-nos, cobrindo-nos com Teu sangue e colocando Teus anjos acampados ao nosso redor. Guarda-nos a nós, nossas famílias, nossos bens, animais. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, estamos chegando ao final de mais uma semana. Teremos no domingo o culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Você é nosso convidado para estar presencialmente na igreja. Rua Edelfonso Silva, 1514, na T3, bairro Nova Brasília, aqui em Ji-Paraná. Mas será transmitido também neste mesmo canal. Que vocês possam ter um final de semana muito abençoado junto com os seus e ao lado do nosso amigo Jesus Cristo. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente final de semana e até domingo para cultuarmos junto ao nosso Deus e os próximos devocionais na próxima semana, na terça e na quinta também, em nome de Jesus. Então até lá, em nome dele.